Então, bem-vindos a mais um Change for Good Talks no tema da longevidade. Hoje trouxe aqui para conversar com a gente o Sérgio Serapião, que já veio outras vezes, mas que, como ele, vamos dizer, acho que é um dos precursores desse tema, né, Sérgio? Sim. O Sérgio foi fundador do Lab 60 Mais e que eu acho que é um dos primeiros programas que olhava para isso. Quando foi que nasceu mesmo esse Lab? O Lab nasceu em 2014. Tá Eu bem. acho que assim, a grande contribuição, né? Acho que é o que o Lab deu ali no começo já, que foi um dos primeiros que tirou do consultório médico, né? Ou seja, já Ah, tinha ó, a área de saúde, fala de longevidade há muitos anos, mas era um assunto dominado por médicos, né? E acho que a gente trouxe esse esclarecimento, que assim, é um assunto de todos, né? Eu ah. não sou médico, no começo era difícil, né? Eu lembro que eu comecei a atuar com esse tema em 2004. E eu lembro que em 2004, 2005, eu entrava na sala e a pergunta é: o que que você está fazendo aqui, né? Você é de qual especialidade? Tipo, só tinha É, médico eu não mesmo. sou da área de saúde. Então, eu acho que daí 10 anos depois, fui lá e, né, acabei criando o Lab 60, muito nessa intenção, né? Assim, vivemos mais, ninguém sabe essa resposta do que é essa vida mais longa, então vamos todo mundo cocriar essa vida, né? Não dá para esperar que alguém vai dar a resposta pra gente. E que ela seja um ganho em todos os sentidos, né? Para que ela não tenha realmente que carregar, que a gente sabe que preocupa aí quanta coisa que, se não tiver bem estruturada, essa longevidade perde um pouco É, da sensação de conquista você mesmo, né? sabe que esse foi um dos fatores que me atraiu para o tema, né? Então, eu venho de administração e trabalhava com impacto social e muito rapidamente comecei a perceber que tinha, enfim, vivemos num país muito desigual, né? Mas que tinha um fator novo que provavelmente ampliaria muito a desigualdade no mundo e no Brasil não ia ser diferente, que é essa tal longevidade vista de um olhar antigo, né? Então, se a gente continuar envelhecendo, mas não mudar o nosso jeito de pensar, né, o nosso chip cultural, que traz muito preconceito, mas mais do que isso, vive em conformidade como a vida era quando a gente morria até os 40, 50 anos, que há uma geração atrás, né? Quando minha mãe nasceu, na década de 40, essa era a expectativa do brasileiro, É, 45 anos, né? De repente ela falece com 81 anos, né? Então, assim, ela já aumentou muito, né? Ela foi a é, geração que quase que dobrou, é, né? Mas ela não viveu o novo mindset, né? Então ela é. se aposentou muito cedo, ficou muito tempo aposentada. Então, assim, agora estamos vivendo esse momento de, tá bom, vamos viver mais, mas como é que a gente vai viver melhor cada fase da vida e ter consciência sobre as potências, os limites que a gente tem nos diferentes momentos, né? É. E não é porque aos 20 anos eu era super, né, ágil, inteligente, fazia coisas, né, num dado segmento, que aos 60 anos eu vou continuar com o mesmo padrão, né? Eu mudei. Então, como que eu vou me adaptar a isso? Então, esse sempre foi a provocação do Lab 60 como um todo, né? A gente viver a nossa plenitude, né? Não, e olhar que, vamos dizer, a gente não tem só perda, né? Porque senão a gente Exato, fica achando que o envelhecer é só perda. Porque, na verdade, a gente tem tanto ganho, né? exato. Acho que de entendimento das coisas, vamos dizer, menos ansiedade, que faz com que a gente também consiga, sei lá, olhar que talvez a gente se desgastou mais do que Sem precisava, né? dúvida, Assim, quer dizer, todas essas leituras aí, sem olhar dúvida. para tudo isso. E, bom, todo esse assunto ele anda tão crescido mesmo e tão importante, né, que a gente sabe que já existem fóruns, né, e que em setembro, então, temos o Fórum Longevidade no Ibirapuera. Queria que você contasse o que que é isso para, vamos dizer, que é um assunto que não nega a importância e a dimensão que ele está tomando, Sem dado dúvida. que teremos em setembro aí um fórum
sobre esse assunto. Sem dúvida. Fala pra gente, Então, Sérgio. deixa eu contar um pouquinho, e acho que isso que você falou é um dos pontos mais importantes, como que as coisas estão evoluindo e evoluindo rápido, né? E a gente tá assistindo, né, essa evolução. Então, se lá em 2004 eu entrava na sala e era o único não médico, né? De repente, em 2014, criei esse projeto que virou um movimento que chama Lab 60, e que daí foi esse despertar mesmo, né? É um assunto de todos e começou a mobilizar a gente de todos os lugares. A gente foi crescendo, esse foi até um dos motivos que eu virei Fellow Ashoka, e foi espalhando núcleos, né, que a gente chama de embaixadas pelo Brasil, que se encontravam todo mês, desde 2015, foi de uma embaixada de São Paulo, depois foi para o Rio, foi para Campinas, chegou a Santiago. Quando veio a pandemia, estávamos em 15 embaixadas, cada uma fazendo encontros regulares todo mês. Esses encontros trazendo as inovações que cada um estava fazendo e pessoas vinham. Então, no fundo, era um grande encontro de ecossistema, né? E que fomentava ideias, um ajudava o outro, é uma rede, né, que ajuda e impulsiona essa nova possibilidade de viver mais, mas melhor, né? Uma vez por ano a gente começou a fazer encontros, né? Então o primeiro encontro foi em 2014, dentro de um teatro, num shopping aqui em São Paulo. 2015 a gente fez na Cinemateca Brasileira, depois fez na Unibis Cultural, depois foi para o Sesc, né? Sesc Itaquera, em 2018, foi o último que a gente fez. E eram grandes festivais, 3 dias, quase 10 mil pessoas, as mais variadas manifestações ali de teatro, a trabalho, a sexualidade. Então, discussões que eu sempre, assim, o jeito que eu traduzia era que um encontro improvável entre pessoas desiguais, cada um no seu mundo, para construir um mundo mais igual, né? Então, ou seja, como nesse olhar que você trouxe, né, de como que é potente, né, essa diversidade que a longevidade nos traz, né? E a longevidade, ela multiplica muito as diversidades dos marcadores dos outros, né? Seja de gênero, seja racial, todos, né? De CEP. Quando você acrescenta a idade, esse marcador se amplia muito e se problematiza, mas também essa complexidade é muito potente, né? Então, sempre foi isso que foi baseado o movimento Lab 60, desde os seus pequenos encontros em cada embaixada, como o grande encontro que tinha, que eram os festivais. Nesse mesmo período, em 2018, surgiu a Expo Fórum Longevidade, uma feira muito grande, né? Dentro de pavilhões de feira, Expo Center Norte, e daí a cada ano foi sendo feita, foram 7 edições até agora. Expo Center Norte, foi também para a IMB, então só lugares, né, gigantes, né, trazendo uma outra perspectiva de ecossistema, muito mais economia prateada, o que tem uma potência imensa, né, seria a terceira economia do mundo, e ainda muito invisível. E quando você também invisibiliza essa economia, você também está naturalmente invisibilizando esse consumidor. Mas também não é só sobre o consumidor, né? É sobre a gente potente, é sobre força de trabalho, enfim. Enquanto o Lab 60 e enquanto Labora, que é o meu outro chapeuzinho, a gente sempre apoiou muito essa feira. E, coincidentemente, a partir de 19, na pandemia, a gente parou de fazer os festivais, porque, enfim, pandemia, a gente começou a fazer os festivais online, mudou muito a dinâmica, e a gente começou a apoiar muito o festival. Até que ano passado, esse fórum, Expo Fórum, a gente conversando, falou, por que a gente não faz as coisas juntos, né? Aquele festival que existia, assim como essa feira, a gente não junta tudo. Era um desafio enorme, né? Que não estava muito no meu radar, na verdade. Enfim, eu acabo fazendo, né? Algumas coisas simultâneas, né? Algumas coisas por aí, sempre nessa agenda, mas uma série de iniciativas. Putz, eu acho que é importante, né? Assim como a gente começou a organizar esse ecossistema lá atrás, o ecossistema está num outro lugar agora. Não é mais um assunto tão tabu como era antes. Sim. Muita gente falando sobre ele, mas ainda precisando de uma equalização e um aprofundamento em várias questões, né?
Então, acabei aceitando, trouxe esse fórum para dentro do Lab 60 e a partir desse ano, a primeira coisa que a gente fez foi mudar de lugar. Falou assim, não, legal, mas eu não quero fazer em lugar de feira, não é muito a nossa cara. Vamos levar para um lugar que seja atrativo, que esteja simbólico, tal como, né, os Sescs que a gente fez, mas agora está num outro momento, o ecossistema. Qual que é o lugar mais icônico da cidade? Que legal. Parque do Ibirapuera, né? Então, a gente começou umas tratativas, deu certo. A gente vai estar no Pavilhão de Culturas Brasileiras, que é o pavilhão vizinho ao Museu Afro. E não só ocupando dentro do pavilhão, que já é um pavilhão incrível, mas também ocupando parte do parque, na parte externa, e trazendo a multiplicidade do ecossistema. Então, é para falar de todos esses assuntos, desde moradia, cidades inteligentes, trabalho e educação, saúde, bem-estar, prevenção, esporte, até moda, comunicação, design, como é que essa imagem é retratada e como que a gente efetivamente avança, né? Então, daí você vai ter o fórum, como a gente herda, né? Que são vários fóruns temáticos. Então, vai ter fórum de finanças, vai ter fórum Cidades Amigas dos Idosos. Então, são vários fóruns que têm especialistas, né? E, por outro lado, a gente avança no lugar que era muito do Lab 60 dos festivais, né? Então, daí faz uma coisa mais pro público final. Tô no Parque do Ibirapuera, né? Afinal de contas, né? Já que tô no parque. Não adianta eu fazer uma coisa só pro B2B, uma coisa muito segmentada, né? A convivência desses dois é que a gente vai buscar, ocupando ali o pavilhão por 3 dias, sexta, sábado e domingo, último final de semana de setembro, né? 25, 26, 27 de setembro. Olha lá, hein? Vale a pena já reservar Já reserva no calendário. Salva essa data aí. Salva essa data. E na semana a gente vai fazer vários outros eventos ali de esquenta, né? Mas estamos falando de fazer um festival de cinema, talvez ao ar livre. Então, a gente tá ali naquele momento de muita construção. A cada conversa tá interessante. Ontem mesmo estava numa conversa de trazer a pauta de bem-estar, de saúde mental muito forte. Então, assim, já tem 80% já muito bem construído, mas tem um espaço ainda que a gente ainda está ajustando. E esse ano também, não só a gente está mudando de lugar, mas a gente está fazendo uma coisa que para mim é muito importante, que é para isso ser mais do que um evento, isso ser parte de um movimento, como o Lab 60, é importante a gente estar muito aberto e transparente, né? Então, mais do que todo ano sempre tiveram muitos especialistas fazendo uma curadoria, de 15 a 20 especialistas de cada área fazendo curadoria, sempre foi muito, muito bom. Mas daí esse ano o que a gente está fazendo? Esses curadores, eles passam a fazer parte de alguns GTs, de grupos de trabalho temáticos, que na prática eles vão ser muito mais validadores de um programa que a gente vai abrir, um edital, que a gente vai abrir semana que vem, tá? Não sei quando é que vai ao ar aqui, mas desde que data que está hoje? Hoje está no dia 8, mas lá pro dia 15 de abril, a gente vai estar abrindo para pessoas e organizações do Brasil todo, tá inscrevendo o seu projeto, a sua ideia, o que você está fazendo, né? Para justamente ali ser um grande painel do que está acontecendo. Eles podem expor essas ideias e sei lá. E mais do que porque até o ano passado eram muitos palcos, né? Então eram palcos, enfim, eram 8 palcos simultâneos por 3 dias, 10 horas de palco, ou seja, muita programação. O que a gente está fazendo é transformando grande parte dessa programação numa informação que não seja tão verticalizada, né? Porque o palco é uma pessoa falando para 100, 200, né? Poxa, mas se a gente tá no Parque do Ibirapuera reunindo tanta gente, por que a gente não escuta mais as pessoas do que fala,
né? Então a gente está criando espaços que são muito mais de interação, Ah, que legal. né? Joga o tema e conversa com quem tá passando Faz ali. roda de conversa, Ah, que faz legal. hackathon, faz círculo de dança, enfim, faz espaços que as pessoas possam manifestar os seus interesses, as suas ideias, seja a partir do corpo, seja a É, partir da fala, né? Porque também a diversidade, nem todo mundo tem uma fala, né, é. super afiada, outros manifestam na forma, né? Então, acho que dá essa diversidade de apresentação das pessoas e dos temas. Então vão ser 3 grandes palcos, de 400 lugares cada um, bem grande. E daí vão ter outros 6 espaços que são multiuso, que pode ser o palco em algum momento, mas que pode tirar aquilo ali e fazer uma coisa mais, né, roda de conversa, hackathon, oficina, enfim. Daí Ó, um super evento então, né. e daí você tem muita Uau. coisa acontecendo ali Uhum, ao mesmo tempo e as pessoas podendo se interessar e mergulhar nesse tema, que é um uhum. tema que tem a sua complexidade, né? Num primeiro momento, todo mundo acha que já entendeu, né? É sobre velhinho, é sobre saúde, dá um remédio que tá tudo bem, né? Não, É, come melhor e é. faz esporte. Mas não é bem assim, né? Assim, essa vida mais longa, a gente já falou outras vezes disso, É. né? Ela traz uma necessidade de uma reflexão sobre os diversos aspectos da nossa vida, seja do trabalho, seja da educação continuada, seja das cidades inteligentes, né? Que É. sejam amigas do idoso e amigas de todos. Então, se a gente não vai aprofundando isso, seja para a pessoa física entender onde que eu tô nessa conversa, né? Qual é o meu lugar da fila do pão? Seja para segmentos específicos, né? Dar um exemplo claro aqui. Tem uma conversa que está muito interessante que está acontecendo agora com o segmento financeiro, né? Então, no segmento financeiro, no Brasil, tem tem muitos produtos. O Brasil é muito sofisticado nisso. O mercado financeiro é muito sofisticado, Pix e coisa e tal. Agora, tem um espaço de discussão sobre longevidade que ainda não está realmente muito bem posto, né? Então tem vários produtos e serviços e a forma de atender e as necessidades que alguém tem numa vida mais longa que não esse o que temos aqui no nosso portfólio disponível não está dando conta, né? Então, por exemplo, eh, a gente tem muito produto de acumulação de capital, né? Então, olha, investe nisso, investe naquilo, para você ter mais dinheiro, né? Isso é muito evidente numa vida trifásica, que você vai naquela escadinha subindo, você vai tendo que ter mais produto de investimento, né? Independente se você foi bem, né, ganhou mais dinheiro ou menos, você tem ali algum produto. Mas, por exemplo, não tem nada sobre desacumulação, né? Então, como é que eu vou ficar mais leve na minha vida? Porque muitas vezes a pessoa não tem herdeiro, a pessoa, né, para que eu vou ficar acumulando, acumulando, acumulando e para quê, né? Isso já está acontecendo em outros países, né? Você tem na Índia, eu gosto muito de citar países que ah, têm similaridades, né? Então, não é Espanha, Estados Unidos, que são muito diferentes da gente, né? Mas você pega Paquistão, você pega Indonésia, Índia, já está avançando muito em alguns temas como esse e a gente não tá, né? Poxa, tem uma coisa errada, a gente tem que fomentar essa discussão. Mas Então, dá um exemplo, assim, o que que seria, por exemplo, que seria legal que a gente tivesse aqui que não temos ainda? por exemplo, tem um produto que cresceu muito, que é a hipoteca reversa, né? O que que é a hipoteca reversa? Eu construí uma vida, sou classe média, consegui o meu apartamento, mas de repente estou vivendo muito mais do que eu planejava. As minhas fontes de recurso não são suficientes e eu não consegui mudar muito bem o meu estilo de vida para adequar, então eu acabo gastando mais do que eu recebo, a aposentadoria minha não é tão boa. Daí você começa a ficar naquela situação que, né, talvez a gente conheça várias pessoas que tá ali com aquela roupa bonita, mas tá meio já estragadinha, né? O apartamento é bonito, mas não consegue mais manter o teu estilo. Daí quando você vai ver, aquela pessoa tá se endividando, né? Poxa, qual que seria a alternativa? Natural começar a vender tudo,
né? Uhum. Só que você vende tudo também, Depois você fica. você fica na mão, É. né? E você fica com mais insegurança. Esse produto hipoteca, ó, eu não tô querendo vender nada, pelo amor de Deus, mas só ilustrando algo que tá acontecendo, né? Esse produto que já tá acontecendo muito forte na Europa, por exemplo, tem vários modelos, podem variar nas pequenas cláusulas, mas a grosso modo, eu vendo o apartamento para o Pra banco, quando eu. né? Parece. Mas eu tenho usufruto dele pela minha vida toda. Tá. Então não interessa se eu vou morrer daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, eu tô ali e não preciso pagar por nada, né? E o banco comprou aquilo ali, no fundo, me pagando um dinheirinho todo mês, Uhum. né? Então isso dá uma equação que é melhor do que eu ter que vender o apartamento, Sim. né? Então, esse é o típico produto de desacumulação, Entendi. né? Que Mas tem legal. muitos outros, né? Você tem na Indonésia, você tem um que é de microseguros, né? Para a pessoa que também está com pouca renda, ou seja, ela não está com pouca renda, ela pode estar com pouca renda, você vai pagando um microseguro, né? E é um produto para entregador, para pessoas que estão com trabalho freela, né? Um entregador do Rappi, não é Rappi lá, mas enfim. Aham. Então são produtos também para diversas classes Interessante. sociais, Aham. né? Enfim, estamos entrando aqui num parênteses de mercado financeiro, mas se a gente for explorar, sei lá, arquitetura, indústria de imobiliária, mobilidade urbana, Sim, enfim, sim. qualquer assunto. É. Se a gente coloca a lente da longevidade, você vai ver que tem ali um gap. Precisa ajustar. Tem que ajustar, ou às vezes tem que se transformar inteiro. Porque não foi feito para isso. Por exemplo, eu tô com o joelho machucado, então voltei de Portugal de cadeira de roda. Olha só. E aí eu nunca tinha vivido essa situação dentro de um aeroporto, dentro do Nossa. avião e tudo isso. Ainda estava com a perna reta. Então tudo isso ainda fica um pouco mais complicado. E aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, na hora eu falei, nossa, vou de cadeira de roda, eu vou ter que ficar sozinha, vou subir no avião junto com as comidas, né? Sei lá, naquele elevadorzinho veio trailer de comida e eu, né? Fiquei imaginando. Quando eu vi, não foi assim. Primeiro, não estava sozinha. Já tem umas, sei lá, 5, 6 cadeiras com seus acompanhantes. Aí tinha um veículo mesmo maior, onde você entrava, um onibinho só para cadeira, Claro. que te levava até o avião. Aí eu já fiquei pensando na longevidade. Eu falei, já está mudando Já um tá se pouco. adequando. Porque as pessoas mais velhas, às vezes, não vão conseguir fazer aquele trajeto normal de quem vai viajar, que anda loucamente dentro de um aeroporto, né? Muito tempo, e que depois também não consegue chegar dentro do avião. Então, só que eu fiquei pensando, eu falei, nossa, isso aqui cada vez mais eu acho que vai, vamos dizer, quase que vai dividir, né? Daqui a pouco, metade das pessoas vão andando e metade vão... Sem dúvida. De outra forma. Então já vai começar a ter onibinhos, lá sei o que vai rolar dentro do próprio espaço fechado. Mas eu acho que são essas adequações, não é? Essas adequações completas, né? Você pega a gente tá num shopping center, né? Uma coisa que eu notei aqui nesse shopping é que tem vários espaços para sentar, né? Isso não é tão comum, ou não era tão comum há 10 anos atrás. Cada vez mais, esses espaços que são frequentados mais por pessoas mais velhas do que por pessoas mais jovens, que já mudaram seu hábito e estão muito mais na internet comprando do que num shopping center, né? Poxa, claro que eu quero que a pessoa sente, né? Lógico. Agora, eu lembro quando a 2010, 2006, que eu fiz um trabalho para museus em São Paulo. E assim, quem frequenta museus também é um público mais velho. Pois é. E não tem onde sentar. E até hoje não tem. Pois é. Né? Pois é. E esse era um dos pontos. Assim, gente, o público de vocês é velho. Onde é que vocês estão fingindo que não é? Né? Agora, o grande problema, tipicamente, é que quem tá ali na posição de decisão e na posição, né, do educador, né, os educativos dos museus, é jovem. Né? Então, você não consegue ter a lente daquela outra situação. Né? Então, por isso também é tão importante a gente reformular a força de trabalho, né? Se tivesse ali alguns seniors, falando, gente, pelo amor de Deus, né? Eu também quero sentar, vamos botar uns bancos espalhados, né? Exato, Então, acho que
essas transformações estão acontecendo, a gente precisa acelerar, porque, enfim, já envelhecemos, né? É. O Brasil, ele tá numa taxa, né? Acho que todo programa deve falar muito disso, né? Mas a taxa de fecundidade está caindo muito no Brasil, né? Então, 2,1 é aquela taxa que a gente vai manter a população estável, né? A gente já está abaixo disso, está por volta de 1,7 aqui no Brasil. E se você olhar na América Latina, toda ela está acompanhando um pouco o Brasil, assim, está caindo muito rapidamente, até extremos, né? Então você pega Bogotá, capital da Colômbia, a taxa é 0,7 Nossa, de reposição. O que isso quer dizer? Quer dizer que não estão nascendo crianças. As sim. pessoas estão vivendo cada vez um pouquinho mais, né? É. Não é muito sobre se a gente vai viver 150 anos, não, a gente vai viver cada vez um pouquinho mais. Mas se a gente vive um pouquinho mais e não vem criança, obviamente a população vai ficar velha, Sim. né? Então, eu tenho feito algum trabalho na Espanha e Portugal, onde a população é, assim, de uma forma genérica, é metade já, é 50 a mais, É. né? Então, 48 a 50% da população já é 50 a mais. Aqui no Brasil, a gente está falando de 27%, né? Ou seja, quase o dobro de 50 a mais que eles têm lá, né? Proporcionalmente. A gente vai chegar lá daqui a É. pouquinho, né? A gente aumenta meio que 1% ao ano. É. Enquanto empresa, como é que eu não estou me ajustando a isso, né? Ou seja, 1/4 da população hoje do Brasil, né? Daqui a pouco é 1/3 da população já é mais velha. E eu não tô com meus produtos e serviços, não sei nem atender, não sei nem tratar a pessoa, É. né? Então, assim, a gente tá num lugar de muita inconsciência sobre essa transformação rápida que tá acontecendo. Isso tem efeitos que não só é ruim, né? Porque a gente passa a não ter serviço, né? Mas tem um problema de PIB mesmo. A gente É. poderia estar crescendo o nosso PIB, né? Então, a PwC, a consultoria, Pricewaterhouse, ela tem um estudo em vários países, infelizmente não tem no Brasil, que mensura o quanto que cada país perde de PIB ao não focar na população idosa. Ótimo. E assim, fica entre 7% e 15% de perda de PIB. Assim, oi, por que a É. gente está escolhendo não focar para isso, né? Então a gente ainda vai ter eleição, a gente deve estar falando ainda de creche, de escola. Assim, nada contra jovem, mas assim, a infraestrutura já está montada, né? É. O software pode melhorar, né? O É. serviço pode melhorar. Agora, quando você vai falar da parte mais velha da população, tem tudo para ser construído, né? Não, e um fórum como esse que vocês estão montando é incrível, né? Porque, inclusive, leva esse assunto, vamos dizer, leva o ar positivo desse assunto, Sem não é? dúvida, sem Porque dúvida. se a gente não acordar, o peso desse assunto, não sei como vai ser, Não, só né? que, ó, Assim, o que acaba acontecendo é o que aconteceu há alguns anos no Brasil e vai acontecer repetidamente aqui, como está acontecendo no mundo todo, é que assim, a gente não olha para o problema, a gente olha só para a consequência. né? A consequência é, então envelhecer é um problema, porque agora tem muita aposentadoria para ser paga. O problema é na previdência, então estica a idade de aposentadoria. Assim, isso é a parte do ônus, tudo É. bem. Mas que bom que existe uma parte boa E para outra, acordar, e não é? como é que a gente está podendo tratar essas pessoas, prover bons serviços, as pessoas terem espaços para estarem se articulando positivamente e também gerando coisas importantes para o país. Sim, E, ou seja, vamos olhar o copo cheio, né? Não o exato, copo vazio, né? exato. Então a gente tem feito muita questão de atrair muito poder público, né? A própria Prefeitura de São Paulo está muito envolvida, mas a gente vai fazer o fórum Cidades Amigas do Idoso, que vai envolver muito gestor público para colocar essa questão, né? Assim, como é que a gente vai avançar nisso do lado de empresa, do lado da cidadania e do lado de governo. Sim. E quais são os maiores desafios para fazer o fórum, para que ele seja um sucesso? Como é que tá? Ele já está todo montado, todo pronto? Você ainda Não. estão buscando parcerias? Como que é? Não, estamos sempre buscando. O que eu vejo é assim, a gente está num momento que essa discussão que a gente está tendo aqui, ela está despontando. Então, é claro que nos últimos, sei lá, 5 anos, é muito provável que todo mundo que esteja aqui assistindo a gente já esteja sido cada vez mais impactado por esse assunto,
Talvez pela Tânia Maria do Agente Secreto, talvez pela sua própria aposentadoria, enfim, por questões diferentes, tá vendo que tem uma informação nova acontecendo. Mas ao mesmo tempo, eu sinto as empresas, que é quem a gente depende de patrocínio, né? Todo o fórum e o festival são gratuitos, tá? Então a gente depende de patrocínio, né? Eu vejo ainda as empresas com um certo receio de tocar Parece que não querem se vincular a um estigma ruim dessa. com a mensagem antiga, Exato, com o que não é velho mais. estereótipo, sabe? Exato. Aí eu não quero falar que É. tem algumas empresas, né, que eu lido, né, que quando você vê o número, você fala assim, poxa, 70% do seu cliente é 50 a mais. Como é que você não tá falando isso, né? Você ainda fica fingindo que seu público é jovem. Não, e como se o público mais velho fosse ruim, não Fosse é? ruim. Não é? Então, mas ao mesmo tempo, o que eu tenho sentido é uma certa busca por uma informação nova sobre esse tema. E essa é a nossa busca, né? Ou seja, a gente está revitalizando, a gente está modificando todo o fórum, trazendo o festival para justamente trazer mais longevidade, trazer mais vida, trazer mais diversidade, né? Não é rejuvenescer. Exato. É trazer mais potência a partir dessa... mas levando em conta o tempo atual, a comunicação atual. Então a gente está reformulando toda a comunicação para deixá-la muito mais potente, uma imagem positiva desse tema, sem esconder os temas duros que temos. Mas assim, esse é o grande desafio, é a gente conseguir capturar ali o coração e a mente, né? Porque não pode ser só o coração, dessa liderança empresarial. Você tá falando, depois a gente pode até deixar em off se você achar que é o caso, mas, por exemplo, oferecer para eles oportunidade deles testarem produtos para essa... Sem dúvida. Não, né? mas Tipo, patrocina e você faz sua oficina de teste de um produto para esse... Você sabe que o Lab 60 sempre foi esse laboratório de inovação, de experimentação e aceleração. E você ali tem um grande teste. Então já passou muito produto, política pública, ideia, pesquisa. Esse grande evento é um espaço para isso também. Inclusive, uma das coisas que a gente está levando são algumas experimentações, né? Então, assim, vai ter os palcos, vai ter ali os hackathons, as oficinas, que podem ter ali uma experimentação, por exemplo, de produto. Mas mais do que isso, a gente vai colocar 2 iniciativas que são mais artísticas e tecnológicas para as pessoas vivenciarem na pele essa tal longevidade, sabe? Há uns 10 anos atrás, o MIT criou aquela roupa, não sei se você já teve a oportunidade de ver, é uma roupa que você veste, tem óculos, tem luva, então você vivencia um pouco as limitações que possivelmente a idade vai te dar. Olha, né? Então você vai enxergar um pouquinho mais fosco, não com tanta clareza, né? Você vai estar com as tuas juntas um pouquinho mais duras, né? Vai doer um pouquinho mais para mexer aqui ou ali. Acho que a dor ele não põe um choquezinho, não. Ele dá uma amenizada nisso. Mas ele deixa um pouquinho mais dura aqui, né? Enfim, e daí é uma forma de você ver esse envelhecimento, né? Eu não chamaria a tua longevidade, mas o teu envelhecimento, né? O teu desgaste físico, né? Enfim, tem um grupo de artistas fazendo, mas a gente está nesse momento fazendo esse toró de ideias, né? Uma das ideias, por exemplo, que veio é falar, tá bom, vamos colocar essa roupa que demonstra como a pessoa do MIT, racional, inteligente, pensou as limitações que a idade tem. Legal. Tá, mas vamos aqui fazer uma outra sala que fala como que os povos originários brasileiros veem o envelhecimento, né? E é de uma forma completamente oposta, não é sobre limite, é sobre leveza e potência, né? Então daí você tem uma série de lendas, de histórias sobre o que é a morte, o que é o envelhecer, que, assim, resumidamente, é a plenitude, é onde todo mundo quer chegar, é para onde você quer ir, né? Você põe essas 2 experiências lado a lado, não tem certo e errado, tem os 2 lados da mesma moeda, né? Mas
você vive, né? Então, você poderia botar duas salas diferentes, viver uma e viver a outra, e você realmente. Ah, agora eu tô entendendo o que que é essa tal longevidade. Então, tudo isso para mostrar que isso também é uma forma de uma empresa ir lá e se apresentar diferente, né? A Exato. empresa X apresenta tal, né, experiência. É. Talvez não tão conectada diretamente ao produto que está ali, mas a uma essência de produto que ela Sim. quer mostrar, né? Um produto que traga um bem-estar, um produto que traga um bem viver, É. uma plenitude. Poxa, claro, né? Exato. Pode ir por essa linha. Então, a gente está construindo diferentes espaços para empresas, para organizações se conectarem com o tema e de uma forma não só ampla, né? Assim, muita gente num lugar muito bacana, mas dessa forma contemporânea, né? E não preso naquele pensamento anterior, né? Então, esse é um dos grandes desafios que a gente está assim, né? É trazer pelo menos ali mais 3 empresas que realmente queiram liderar essa transformação. Que todo mundo vai ter que ir para isso, a gente sabe, mas a gente tem que achar aquele que tá querendo ousar e chegar primeiro, né? É. Essa é a busca ali. Nossa, que bárbaro. Muito legal mesmo. Eu acho assim, a gente está chegando aí num momento que a gente precisa ir encerrando a encerrar aqui a nossa fala, mas faz um convite para essas empresas, assim, que tipo de empresa que você identifica que faria sentido, que vocês já conseguiram perceber que ela tiraria um grande proveito em estar lá? Tem algumas que você fala, olha, empresas disso querem conhecer esse projeto, entendeu? Querem. Eu vejo algumas categorias de empresa. Eu acho que tem aquelas que são aquelas que estão fazendo disrupções no mercado, que tem mais a ver com tecnologia, que a senioridade já está entrando, mas nunca foi, digamos assim, receber um convite, né? Então estamos falando aqui de Meta, né? De TikTok, de Google, né? Mas também estamos falando de iFood, estamos falando, ou seja, são empresas muito contemporâneas, que muito à base de tecnologia, que a gente está usando no nosso dia a dia. E, de novo, né? São amplamente utilizadas pelas pessoas mais velhas, mas sempre, assim, são A gente precisando de um pouco de ajuda para um pouco de ajuda, utilizar. porque foram desenhadas para os jovens, Exato, com né? Foram bastante desenhadas para os jovens. dificuldade. Então, assim, nunca Exato. deram assim, vocês são bem-vindos aqui, É. venham, que é com a gente. Então, esse é um grupo muito importante que a gente quer que tenha, né? Aham. Tem um segundo grupo, que são aquelas marcas mais ligadas a bem-estar, a saúde, a essa vida mais, né, mais leve que a gente está vivendo. Então, não necessariamente é uma empresa de farma, pode ser uma empresa de esporte, né? Ou seja, pode ser desde um Hub até uma Adidas, né? Assim, essa é a nova saúde, mas também pode ser uma Natura, um Boticário, enfim. Mas são empresas que a essência dela tem muito a ver com a longevidade, né? Uhum. A essência dela é viver bem, né? Então, acho que esse é um segundo grupo. E tem um terceiro, que esse que está avançando muito nas discussões, e claramente é importante que eles estejam, porque é um segmento que sempre traz os outros junto, que é o setor financeiro, né? Seguradoras e bancos são sempre muito importantes para puxar os outros, né? Quando eles vão, os outros vêm junto, né? Uhum. O Itaú é um banco, posso falar? Pode, lógico. É um banco que sempre apoiou o fórum, né? Então é um que já está entrando, muito bacana. Agora, é importante que efetivamente o segmento como um todo, né? Cadê a grande seguradora ali, né? E são segmentos que vão precisar se reinventar, né? Ou seja, tem muito espaço, muita oportunidade enquanto negócio, né? E tem muita deficiência enquanto o que é apresentado para essa população que se transformou. Não é só mais velha, mas o custo de vida se transformou, né? Então, acho que esses 3 são os 3 lugares que a gente está buscando mais forte, assim, que a gente vê que tem uma conexão muito direta, né? Então, acho que a gente podia fechar aqui falando empresas acordem, porque é uma oportunidade riquíssima de aprender e já tirar proveito Exato. desse aprendizado na hora ali, porque ela vai se colocar aberta para isso. Porque Exato. não adianta se fechar para isso, porque longevidade a gente tem que construir
uma estrutura para que isso seja realmente um grande ganho, Uhum. né? E tem oportunidades para tudo, que é como você falou, assim, é olhar, vamos dizer, as oportunidades que essa população longeva podem gerar para melhorar a vida, Uhum. né? Aumentar o PIB, como você fala, que é importante, porque afinal de contas precisamos dele para Sem dúvida, continuar por aqui, né? sem dúvida. Sérgio, obrigada, Obrigado né? você pelo Sucesso espaço. total aí nesse fórum, que E, vai ser e eu mesmo. quero ver você. Vamos, de repente a gente Ah, faz um estúdio desse aqui, a gente faz lá, de né? repente, Ó, ó, vamos lá, Ju, anota aí que a gente vai achar uma forma de estar junto, não, não vamos. é? E eu queria deixar o convite para todo mundo, né? Já marcar na agendinha de 25 a 27, São Paulo, Parque do Ibirapuera, e sigam longevidade.com.br e tem ali as informações atualizadas. Super obrigada, foi um prazer de novo. Espero, já já estamos de volta para falar como foi esse fórum, Bora. não é? Tá bom? Obrigada. Obrigado, Sérgio.